Boa noite, pessoal, tudo certo? Estamos iniciando a nossa live, do Maio Amarelo, então um mês de conscientização das ações do trânsito, Então vamos iniciar a nossa live aqui, vamos aguardar o nosso convidado para também fazer a entrada, o Emerson Andrade. Vamos aguardar só o Emerson aqui fazer o convite para que a gente possa aqui iniciar a live juntamente com ele. Agradecer a todos que já estão conectando, se puder acenar, curtir, compartilhar, que vai ajudar a trazer mais pessoas aqui para a live. Um assunto de extrema importância, Conhecemos muitas pessoas no nosso dia a dia que sofreram algum tipo de acidente, ou que até perderam um ente querido, pela questão mesmo do trânsito. Então vou aguardar só aqui o nosso convidado, um especialista em trânsito, o Emerson Andrade, fazer aqui o convite e já vamos iniciar a live já em segundos. Boa noite, pessoal. Para você que está chegando agora, estamos no mês de maio, que é o Maio Amarelo, então é um mês de conscientização sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito que a gente tem, tanto da nossa cidade quanto também no estado, no Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre algumas situações do trânsito com um especialista, que é o Emerson de Andrade. Ele também é membro da Comissão de Direito do Trânsito pela OAB de Santa Catarina. Daqui a pouquinho o Emerson já vai nos chamar aqui para conectar. E aí nós vamos já iniciar a live aqui certinho. Só deixa eu ver aqui. Vamos aguardar o Emerson. O Emerson aqui conectar e já vamos iniciar a live. Aqui mandar um abraço para a Cris, minha comadre, também o Leandro, o Richard conectaram, o Elisandro está chegando agora também. Uma live muito importante para os amigos, que é referente à conscientização sobre o alto índice de acidente que nós temos. A Dani Vanelli também, Daniela. Então, são situações que a gente tem que debater, que a gente tem que trazer para a sociedade, que é um assunto muito, muito importante. Quem não teve aí um amigo, um parente, um conhecido, que às vezes fatalmente faleceu em algum acidente de trânsito, assim como também às vezes ficou com alguma sequela, algo nesse sentido, Mandar um abraço aqui também para a Cris, um abraço aqui para a Clotilde. Vamos aguardar um minutinho que o Emerson já vai conectar já. Esse mês também, pessoal, no dia 16, nós vamos ter na Câmara de Vereadores de Indaial uma tribuna com a Claire e também com a Sheila e com o doutor Tiago, para falar sobre a fibromialgia, A fibromialgia, que também no dia 12 de maio agora é o dia nacional sobre a conscientização, da parte mesmo da fibromialgia. Então nós vamos ter na sessão do dia 16, para quem quiser acompanhar, o doutor vai vir para tirar muitas dúvidas e falar referente a essa doença que acomete tantas pessoas, Só aguardar mais um minutinho, que o Emerson já está entrando na live aí. A Dani está dando seu depoimento aqui, referente a uma situação de acidente, no qual ela foi a protagonista, vamos dizer assim, Então ela sobreviveu a um acidente de trânsito. Ela não era culpada,
mas né, foi muito bem atendida, né? Agradeço imensamente aos Anjos da Guarda, né, aos Bombeiros Voluntários de Indaial. E até eu posso dar um depoimento sobre esse acidente da Dani, porque nessa época eu estava iniciando meus trabalhos como auxiliar de laboratório. Eu me lembro muito bem da Dani acidentada, que naquela ocasião, se eu não me engano, acho que ali no pronto atendimento, fui eu que acabei atendendo ela ali na ocorrência também com o laboratório ali para poder fazer os exames tudo certinho e, e no qual ela passou por cirurgias, né, várias situações e graças a Deus deu tudo certo, né, Dani? Hoje você está aí firme e forte, né, e a gente tem como a vida o nosso principal bem, né? O acidente aconteceu no dia 8/4/2006, né? Justamente, quando estava iniciando a minha trajetória em laboratório. Vou mandar aqui o convite já, nosso amigo. Deixa eu botar aqui. Aqui. Só um pouquinho. Emerson, se você está me escutando, eu mandei um convite para ti. Opa, já conectou aqui, já conectou. Vamos arrumar a câmera aqui um pouquinho. Boa noite, Boa noite. Emerson. Tudo certo? Seja Tudo bem? Tudo bem. bem-vindo. Tudo Também bem, graças a aceitando aqui. Deus. Seja bem-vindo, então, à nossa live, né? Vamos falar um pouquinho aí Beleza. Tá sobre a ouvindo bem? conscientização, sobre o alto índice aí de acidentes no trânsito, né? Sobre o Maio Amarelo, um mês muito importante para conscientizar pais, mães, condutores, crianças, adolescentes, todos que no dia a dia, sem o trânsito, a gente não faz nada, né? A gente vai sair de casa, a gente já pega uma estrada, já pega uma rua. Em qualquer momento, né, É verdade. Emerson, que a gente está nessa situação, a gente está correndo algum tipo de risco, né? Então é muito importante. Então, algumas ideias que a gente vai trocar aqui, orientações, que vão ajudar na questão também dessas orientações, tanto para o pedestre quanto para a pessoa que está no alto, o motorista, vamos dizer assim, né? Emerson, gostaria que tu fizesse uma breve apresentação do seu trabalho, da sua pessoa, e depois nós iniciamos aqui com algumas perguntas para a gente começar a debater com o pessoal. E as pessoas que estão nos acompanhando aqui também, né, meus amigos, já tivemos aqui a Dani que deu um depoimento do acidente dela, agradeceu já aos bombeiros, e que se você também tiver alguma dúvida, conforme a gente vai relatando aqui, quer contar alguma situação que aconteceu com você, o Emerson, né, ele é especialista em trânsito, vai poder avaliar, vai poder também dar a sugestão dele e nos ajudarmos aqui. Emerson, fica à vontade aí. Então tá bom. Obrigado, vereador. Obrigado, Elton. Obrigado pelo convite, né? É importante, como você falou, né? É importante falar de trânsito, de todas as suas nuances, né? De todas as possibilidades, né? Às vezes a gente está fazendo parte, né? Está aí como ator, né? Nessa seara trânsito e às vezes não tem a noção, a dimensão de como se comportar ou até mesmo de quais são os seus direitos e obrigações. E o trânsito é o espaço mais democrático que nós temos. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem? A conexão me deu uma cortada, não sei se é a minha ou se é a sua, o pessoal que está aí também, se puder interagir, né? O áudio, a imagem está boa? A Tudo imagem certo, Emerson. não, a imagem é essa, não tem como melhorar mais do que isso, né? A imagem é essa. O áudio a gente até pode arrumar, Para mas dar uma essa. regulada na voz aí. Sim, agora a imagem é essa, né? Vamos ter que. Nós também aqui, né? Bom, A gente fez uma tapeadinha, botou uma luz aqui para dar uma melhoradinha só. não está diferente. Eu estou na estrada, né? Eu estou no hotel, então também se adaptando aqui ao meio, né? Achando aqui o cantinho, essas lives, essas participações online, né? Foi um ganho, né? Se podemos dizer, se tirar alguma coisa de positivo desse período que a gente passou aí, vem passando de pandemia, né? Mas essas reuniões online, né, as reuniões remotas, facilitou, né, esses encontros. Sim. Não precisamos mais estar no lado um do outro, né? Apesar de eu estou aqui bem pertinho de ti, né, no município de Indaial, né? Já saí lá de Itapema, amanhã tenho um compromisso aqui. Mas enfim, então vamos lá. Emerson Andrade, né? Eu tenho uma carreira toda voltada para o trânsito, fui para a reserva, né, da Polícia Militar aqui do Estado de Santa Catarina, da Polícia Rodoviária Estadual,
onde eu executei aí, né, eu atuei durante quase que 30 anos na fiscalização, né, no combate à violência no trânsito, e paralelo à minha atividade fim, que era patrulheiro, né, das rodovias do estado de Santa Catarina, também vim, com o passar do tempo, até pela característica, por essa veia voltada à docência, então também lecionei, né, nas universidades aqui da nossa região, Unifeb, a Univale, né, com os cursos lá de comércio exterior, gestão portuária. Então, saí também um pouco da área trânsito, mas estava envolvido com trânsito, né? Comércio exterior, né? A minha cadeira minha disciplina era sistemas de transporte, então estava aí falando de trânsito e transporte de uma forma mais com outro olhar, né? Não voltado à segurança propriamente dita. E depois disso vim me especializando, fazer especialização na área da educação para poder lecionar, para poder também entender esse fenômeno de trânsito, né? Trazer para dentro, né, da minha atividade como que a gente poderia, como instituição, combater a violência no trânsito, né? Desenvolvi alguns projetos, fui personagem de alguns projetos também da Polícia Rodoviária do Estado de Santa Catarina, e depois a minha ida para a reserva também, antes ainda, né, fui estudar, fui autoridade de trânsito no município vizinho aqui de vocês. Eu sou natural de Florianópolis, né, nascido e criado em Florianópolis, mas em função da profissão eu acabei viajando e trabalhando em algumas regiões do estado de Santa Catarina. Por fim, eu acabei trabalhando em Blumenau de 2013 a 2019, quando eu fui então para a reserva, né? Eu fui diretor de trânsito no município de Gaspar, participo aí, né? Sou coordenador dos cursos de formação de agente da autoridade de trânsito, né? Já tive a oportunidade de capacitar, inclusive, o pessoal de Indaial, né? Tenho um carinho todo especial pelo município, pela forma que o município trata, tem um olhar para o trânsito, né? Não basta estar, tem que gostar também, né? Isso eu sempre digo que a atividade como você na política ou na tua profissão, né? Hoje você está político, né? Mas tens a tua profissão, então a gente tem que ter aquela vocação também, né? Tem que gostar daquilo que se faz. Gostando daquilo que se faz, pode ter certeza que o suor vai ser prazeroso, né? Não vai ser trabalho, vai ser o desenvolvimento de uma arte, seja da política, seja da tua área técnica. E assim, né, fui para a reserva, mas continuo aqui na busca, né, de soluções, né, efetivas e práticas para a mudança do comportamento do trânsito. Eu já te adianto, e acho que a gente vai entrar nessa discussão também, que a única forma hoje de a gente transformar o cenário que a gente tem, porque por mais que o município, né, sempre quando eu me referi ao município, é o Estado, né, no sentido mais amplo, né? Não adianta o Estado fazer tudo aquilo que é possível, né? Mesmo fazendo tudo, a gente sempre vai querer mais, mas se o cidadão, né, se o condutor, a condutora, o pedestre, o ciclista não fizer também a sua parte, né? E como é que ele vai fazer a sua parte? É através de um processo de mudança de cultura, que é a educação para o trânsito, né? Então, a trajetória é mais ou menos essa. É um amor à primeira vista, né? Trânsito entrou lá na minha vida com 18, 19 anos, quando eu fiz meu primeiro concurso público, e aí os 30 anos de carreira foram na busca de soluções, né? Entrei e saí, e o cenário do trânsito é essa loucura, né? Entrei tentando fazer algo diferente, saí com aquela sensação de não, pô, né? Temos que fazer muito mais, né? E o processo vai ser através da educação. Nós precisamos da mudança de comportamento urgente, uma conscientização urgente. E aí vem aí o Maio Amarelo para contribuir com isso. Perfeito. A gente vê realmente, né, Emerson, que hoje em dia, assim, até as próprias tecnologias já vêm para ajudar nesse sentido, né? Nós vemos aí um exemplo, a Tesla, né, que já tem carros autônomos, né, com inteligência artificial, Exato. que ajuda o condutor, né, na questão de acidente, de aproximação, para não dar atropelamento, essas coisas nesse sentido. Em alguns países já tem também faixa de pedestres, que elas têm também sensores que quando o carro se aproxima, tem essa percepção diferente, né? E a gente vê ainda que apesar de toda a tecnologia que existe, ainda nós temos, né, um alto índice de acidentes, né? Então, uma pergunta para ti, gostaria só, primeiramente aqui, que a Sheila
está junto conosco aqui também na live. Sheila, que é a nossa coordenadora do Ah, que trânsito aqui da legal. cidade de Indaial, do Demutim, faz um excelente trabalho, sempre junto com a comunidade, sempre junto conosco também, né, nas demandas que a gente pede, que a gente fala. Então, gostaria de dar aqui ó, boa noite para ela também. Se ela também quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir aqui com a live, ela está aberta para todos, inclusive para ela também. E, assim, né, na sua opinião, Emerson, eu já vi que você, nessa parte didática, é bem aprofundado, né? Como é que nós vamos conseguir mudar essa questão principalmente dos acidentes e infrações de trânsito? O que você acha assim que é o marco zero para a gente começar a mudar? Elton, assim, ó, não tem vida fácil. Trânsito não tem vida fácil, não existe milagre, né? Assim, mágica, mágica. Ah, a partir de amanhã todo mundo vai, né? Eu sempre digo que atrás de um sinistro, atrás de um acidente, alguém falhou, Hum. alguém falhou, né? Houve uma falha. Durante os 30 anos, né, que eu executei a minha atividade, primeiro aí dar boa noite para Sheila, né? A Sheila, ela tem, né, se fosse se transformar em uma outra coisa, né? Ah, não vai ser, vai ter outra chance, morreu, vai vir de outra forma, vai vir um laço amarelo, né? Ela é o símbolo, né? O maio amarelo está muito personificado na Sheila, né? Tira qualquer coisa dela, mas não tira o maio amarelo da Sheila, né? Ela se identifica muito e é bacana ver essa paixão dela, né? Então vamos lá. Então, durante os 30 anos, toda vez que eu fui atender uma tragédia, né, um sinistro, atrás dele, no levantamento quando a gente realiza o boletim, toda vez que a gente lavra um boletim para apurar as causas, né, por que aquele sinistro aconteceu, por que aquele acidente aconteceu, invariavelmente nós encontramos uma ou mais infrações de trânsito que precederam a tragédia, o acidente. Alguém, no mínimo, sem os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Ou avançou sinal, ou estava sob efeito de álcool e dirigindo, né? Ou durante o agravamento da pancada, né? Ou estava sem capacete, ou estava sem cinto de segurança, as crianças no banco de trás, ou os passageiros do banco de trás. Então, enfim. Então, a infração de trânsito está intimamente ligada à tragédia, né? Então, deixou de ter os cuidados indispensáveis à segurança, a probabilidade de se envolver num sinistro é grande. Então, qual seria a solução para isso? Só para trazer em questões de dados estatísticos, e aí a gente tem que tomar um cuidado, porque quando se fala em estatística em acidente a gente fala de pessoas, né? De famílias, de pessoas que perderam a vida. Então, não tem como hoje a gente mensurar o quanto que vale uma vida, o sentido da vida no trânsito. Não tem como, né? Morre uma pessoa vítima de acidente de trânsito, de sinistro de trânsito, muito longe da gente, a gente vai sentir, pô, morreu uma pessoa, tá? Mas quando é muito próximo, quando é da família, pô, a dor é dilacerante, cara. Só quem passou por esse, né, por um episódio desse é que sabe o que eu estou falando. Então é difícil de tu falar do sentimento, mas o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Instituto conseguiu mensurar quanto custa um acidente, um sinistro. E é um absurdo de números, né? Isso, custo social. E para se ter uma ideia, é uma média de 40 a 50 mil pessoas que perdem as vidas todos os anos no Brasil. 40 mil pessoas. Qual é a população hoje de Indaial? Sei lá, 80 mil, mais ou menos? 100 O mil? último censo agora vai dar em torno aí de uns 74, mais ou menos, a apuração que vai, pelo Então, menos que mais olha, vai ficar aí. então, olha só o absurdo, né? Em 2 anos, nós perdemos a quantidade da população do município de Indaial. Sim. Em 2 anos, apenas 2 anos, é decimada do mapa, isso vítima de acidente, de sinistro de trânsito, uma coisa que não é natural. Ela como eu falei, ela é provocada por alguém. Alguém não teve os cuidados indispensáveis. Seja mecânico, seja da pista, seja da própria falha humana. Então, eu sempre digo assim, ó, já que é uma infração de trânsito que culmina com a tragédia, nós poderíamos mudar de hoje para amanhã. Nós poderíamos zerar o número de mortes. Como? Mudando o nosso comportamento.
Simples. Ah, aliás, nós acabaríamos com a profissão de agente de trânsito, né? Ah, economizaria a folha da prefeitura. Ah, não precisa mais ter agente de trânsito. Por quê? Porque as pessoas vão se respeitar. Simples. Eu não vou cometer infração de trânsito, eu não vou estacionar onde é proibido, eu não vou avançar um sinal vermelho, eu não vou falar o telefone celular. Esse é o grande vilão hoje das tragédias, é a falta de atenção. Bom, se eu tivesse a oportunidade, o dom, né? Se o grande arquiteto do universo me dissesse, olha, Andrade, tu vai chegar lá e tu vai resolver, mas tu tem que usar uma fórmula mirabolante, né? Fica contigo. Eu vou chamar a humanidade e vou dizer, humanidade, vamos apoiar, vamos fazer o seguinte, a partir de agora ninguém mais comete infração de trânsito, né? Bom, se o acidente, se o sinistro está intimamente ligado com a infração de trânsito, simples, pô, vamos contribuir. Vamos fazer o seguinte, se fala muito também, e aí eu não, claro, não gostaria de entrar em dividida, né, em bola perdida, mas assim, se fala em alguns meios de comunicação de indústria da multa, né? Ah, que tem indústria da multa, o agente de trânsito gosta de multar, ele fica, não, peraí, então vamos quebrar a indústria, vamos acabar com o insumo. O que é o insumo? É a infração. Eu deixo de cometeu infração, logo não vai ter mais. E aqui, até para os colegas, né, os amigos que estão assistindo, a prefeitura não precisa desse dinheiro de multa. Não precisa, ela não conta com esse dinheiro todo ano. Não entra no planejamento plurianual, não entra lá no PPA, não entra na LOA, né? Não, isso não tem. É dinheiro até porque não sabe se amanhã a pessoa vai cometer a mesma infração, né? Não tem essa expectativa, né? Não é como IPTU, o próprio IPVA, né, que tem uma expectativa de receita, né? Não, aquele dinheiro então não precisa. Então, respondendo a tua pergunta, me perdoe por não ser tão breve, né, mas é um tema tão gostoso e polêmico, né, que isso me fascina, é que seria simples, mas talvez poderias me perguntar, tá, mas isso aí está descartado, né? Essa solução que tu vai me dar aí, que a pessoa amanhã vai parar de cometer infração, não, esquece, vamos continuar cometendo infração. Então nós vamos para o plano B. Então nós vamos para se as pessoas não querem mudar por bem, aí entra a figura da fiscalização. A fiscalização, ela é fundamental, e aí ela é fundamental, e a fiscalização, a punição, né, aplicada através da fiscalização de trânsito, ela tem um viés pedagógico. Ela tem um pedagógico, né? Ela tem um viés pedagógico. Toda vez que lavram um auto de infração, e dele vai ser transformado, né, numa penalidade de multa, tem o agente de trânsito age como um pedagogo no trânsito. Ele está ali educando. Não, às vezes as pessoas dizem, não tem como me orientar, em vez de multar, não tem só como me dar aí uma orientação. Não, ele está orientando, né? A orientação que o agente tem a obrigação de fazer é quando ele está lá controlando o trânsito e está lá dizendo, tem que passar para cá, passa para lá, segue lá. Ele está orientando da forma que tem que. Essa é a forma de orientar. A educação é de casa, depois do centro de formação de condutor, né? É um sistema, no sentido da palavra, é sistemático mesmo, cada um com a sua contribuição, para quando chegar no trânsito, né, tá lá conduzindo, aí o agente de trânsito não cumpriu a regra, então a nossa primeira opção seria as pessoas mudarem o comportamento, assim, fazendo um pacto, né? Ninguém vai mais cometer infração de trânsito. Talvez uma experiência, e aqui eu lanço o desafio, né, de repente, para o município de Indaial, né, tentar sensibilizar toda a população, dizer assim, vamos fazer o dia em que a Terra parou, né? Mexendo aí no Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, vamos fazer um dia sem infração de trânsito. Mas que todos que dessem as mãos, pronto, nós não vamos ter infração, consequentemente nós não vamos ter o sinistro, né, o acidente, aí todos vão estar contribuindo. Mas quando isso falha, aí é a fiscalização, é o remédio amargo, é o pai educando dentro de casa, né? É o remédio amargo, é o não, quando tem que ser dado, e aí tem que lavrar o auto de infração e tem que punir, a pessoa tem que sentir, né? A punição não tem que ser ínfima, né? Que não sinta, mas também não tem que ser exagerada, né? Mas tem que ser na justa medida, e o Código de Trânsito ele já prevê, né, as infrações, a quantidade de pontos, qual é a penalidade para cada conduta. E é engraçado, né, Andrade, que a multa é tão pedagógica que a pessoa ela tira o pé do acelerador com medo que ela vai tomar multa, mas ela não tira o pé do acelerador com medo que ela vai morrer. É engraçado isso, né? Porque ela desacelera com medo da multa, mas ela não desacelera com medo da morte.
E muitas das vezes ela Boa está indo, reflexão. né? E muitas vezes ela está com o filho dentro do carro, com tudo, e mesmo assim não tem a consciência, né? Então falta realmente a consciência, né? E o bom senso dos motoristas em muitas situações, né? Aqui eu quero enaltecer uma situação com a Sheila, que nós tínhamos uma época aqui no município, que era o guarda de trânsito mirim, que passava nas escolas e tinha todo esse trabalho com as crianças, nos educandários. E uma das coisas que a Sheila me falou, que me impactou bastante, que foi que um dia teve um aluno que o pai estava saindo do carro, assim, normal, acho que deve ter ido buscar ele na escolinha lá, e estava saindo, e a criança, eles faziam o bloquinho de multas, eles davam, o município dava para a criança Ah, uns bloquinhos de multa, e a criança dentro do carro deu a multa para o pai, porque o pai não estava usando o cinto. E o pai ficou tão constrangido com aquela situação que um dia ele desabafou com a Sheila, ele falou, cara, aquilo lá me quebrou, porque o meu filho, né, me multou dentro do carro, falando, pai, você está errado, você tem que botar o cinto, você pode morrer. Se você morrer, o que vai ser da gente? Então, assim, situações simples, né, uma didática simples, que olha como só como impacta isso diretamente ali com a questão do pai, né, pela questão do exemplo. Então, a criança levando, né, um exemplo do que ela aprendeu na escolinha para o pai. Muitas das vezes, lógico, né, pela correria do dia a dia, distraído, como você falou, né, uma das situações que mais impacta nos acidentes é a distração no trânsito, né? E hoje tudo faz para nos distrair, né? Principalmente o celular, os aplicativos. Então tudo não pode esperar, tudo tu tem que tecnicamente responder prontamente, vamos dizer assim, né? Quantas mensagens a gente recebe no WhatsApp, quantas mensagens a gente recebe no Instagram? E isso parece assim que é feito que se tu não responder logo, parece que tu está fazendo alguma coisa de errado. E muitas das vezes, né, nessa situação do trânsito, é um momento que tu tem que estar ali concentrado, com o volante, mínimo ali uma musiquinha para te estar descontraído, para ficar mais leve ali, às vezes, né? A questão de engarrafamento, de tudo, para ficar mais tranquilo, mas não ter uma distração com outros equipamentos. E isso justamente, como você falou. Temos também, né, Andrade, a questão também do poder público, né? A gente vive, você que já foi aqui de Gaspar, e aqui o Vale do Itajaí mesmo, a nossa situação com a BR-470, né? Eu vi até uma reportagem hoje que está cobrando novamente do Federativo para que se acelere essas obras, para que acabe essas duplicações e uma somatória, acho que se não me engano, a BR-280 junto com a 470, a média, 1.000 mortes por ano. aham, 1.000 mortes por ano. Lógico que são todos os fatores, né? Um pouco aham. desleixo do poder público em trazer uma segurança, uma via confortável, sem buraco, né? Onde que uma curva que é perigosa, ela está melhor sinalizada, ou ela tem os guarda-reio, ela tem proteção para que não aconteça algo mais grave, né? Assim como também os motoristas, pela questão até do próprio embreagem, né? Já foi engrossada a multa, já foi feito várias situações para tentar diminuir esse impacto, mas ainda a gente vê que não dá certo, os motoristas não param tecnicamente de beber, parece que é uma situação. Lógico, nós temos uma questão cultural também aqui da nossa região, mas mesmo assim, né, é algo que parece que não sai tipo assim, não se torna, não tem uma consciência, né, como a gente vê. E a gente vê também, dentro do município, pela questão da própria polícia militar, as três principais ocorrências: perturbação do sossego, né? Embriaguez ao volante e Maria da Penha. Sexta, sábado e domingo, são as três principais. Então, para te ver como ainda a embriaguez ao volante é algo que tu não consegue arrancar, parece que é um câncer que não consegue tirar da questão do trânsito. Né? A Sheila aqui está colocando também com o educador William, né, faz um trabalho incrível com nossas crianças. Né, o nosso futuro está aí, justamente. Sim. E até a Sheila, junto, acho que o William, se não me engano, foram para Gaspar, lá onde que eles também desenvolveram um trabalho, lá, uma premiação, algo nesse sentido. Então, a gente vê assim, que tem muitas Cidade Bruta. iniciativas, se trabalhando na base, né? Mas ainda, às vezes, o mau exemplo, muitas vezes está dentro de casa, né, Andrade? Então, assim, a gente É, fica às vezes muito triste, porque são situações que nem você falou, não é uma situação difícil de se mudar, né? Mas é não, aquela situação, todo mundo quer mudança, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer aham, mudar. Então, essa exatamente. conscientização que a gente realmente é complicado trazer para a consciência, né, de muitas pessoas, né? É. E você quer complementar mais uma coisa referente a isso? Não, essa cultura enraizada, essa cultura perversa, né? Porque
só traz mal, né? Não é possível, né, que a maior demanda né, da polícia militar nos finais de semana seja a perturbação do sossego alheio, uma falta de respeito tremenda, né? Falta de respeito, né? Tu perturbar o teu vizinho é uma falta de respeito. Tu dirigir sobre o efeito do álcool, estás colocando a tua vida e a vida do teu, né, teu semelhante, está botando em risco. Né? Isso mostra que é a questão de educação mesmo, questão ética, né? Questão ética, né? E a ética, a definição mais pontual, talvez mais feliz que eu ouvi, inclusive foi uma live do Mário Mota, que hoje é colega seu na política, né? Que é deputado estadual. Ele falava de que ética, a definição de ética que ele trouxe, é tu fazer aquilo que deve ser feito, mesmo que as pessoas não estejam te vendo, né? Então, né, eu vou fazer o que é certo, né? Mesmo que as pessoas não estejam me vendo. Então, eu vou ter um comportamento, né, adequado, sociável, né? Mesmo que as pessoas não estejam me vendo. Pô. Então, falta resgatar isso, né? Falta. E aí é o seguinte: ou tu aprende pelo bem, ou tu aprende pelo mal. Aí por isso que tem a polícia militar para combater os excessos, tem os agentes de trânsito para combater os excessos, né, nas estradas. E aí me faz lembrar uma situação de que, né, que você falou, né, que a educação vem de berço, né, as crianças aprendem com o pai, dependendo da forma ou o período, né, o conceito que ele tem em relação a trânsito, fica constrangido, porque hoje os filhos, nós damos a liberdade aos nossos filhos, né, para que questionem mesmo, né, e esses programas são fundamentais, né, essa ProERD é um programa excepcional, um programa que, né, deveria ser seguido e continuado, né, não só numa única série, né, os programas de educação para o trânsito, né, tem que ser, como é o município aqui, você destacou, o William, né, particularmente eu conheço, né, tem um trabalho, né, educador trânsito, pô, bacana aqui. Aliás, o município de Indaial, ele tem um diferencial em relação aos outros, né, um município que tem essa visão voltada para a educação para o trânsito, né, o trabalho saiu do município de Indaial, foi ao município de Brusque participar de uma competição do KISS, né, onde nós temos lá do Trânsito KISS, né? O Trânsito KISS. Isso, eu estava lá, inclusive, por ocasião, no início lá da final, né, eu estava com compromisso na época em Brusque, e passei lá para dar uma assistida lá. E o Adriano Rocha, né, que é um agente de trânsito, que é o idealizador lá do programa. Então, assim, o município de Indaial saiu, rompeu essas barreiras, foi em busca, né, está tentando ofertar, né, uma visão diferenciada para o trânsito, para dentro do município, e quiçá que isso seja para todos os municípios, né, que não sejamos só o mês, e aqui o município de Indaial dá esse exemplo, que não é só o mês de maio que fala sobre segurança no trânsito, já vem construindo essa cultura ao longo do tempo. Mas os pais têm que contribuir, né? Eu não sei, talvez em Indaial não, né? Mas na França é muito comum os pais levar os filhos para a escola e parar em cima da faixa de pedestre, né? Parar em faixa dupla, né? Cometer infrações de trânsito quando está levando o filho para a escola. Às vezes para o veículo e não atravessa na faixa de pedestre. Não sei aqui, mas na França, lá acontece bastante. Vou fazer um adendo, já puxando um pouco a orelha, né? Assim, um pouco dos indaialenses, referente a isso. Mas o que é certo, a gente tem que falar o que é certo, né? Mas a gente vê assim, né? O empenho do Demutim em muitas situações de fiscalização, de orientação principalmente, né? Uma coisa muito bacana que eu vejo aqui na coordenação da Sheila, que eles trazem justamente essa parte orientativa, né? Nunca já de chegar também atuando, né? Sendo perseguitivo, não. Sempre na orientação, tentando fazer o melhor, né? Buscando a pessoa com a consciência, acho que isso é o mais importante sempre, né? E nós vemos assim, nós temos ainda uma deficiência de agentes, isso cabe o setor público dar uma investida realmente nisso, né, para ajudar também a orientar esses pais, né. Nós vemos realmente, nós temos alguns problemas nas escolas que os pais estacionam na vaga onde quer da van, né, às vezes aquela questão, um minutinho, tá que a criança entra e tudo, mas já não está de acordo com aquilo que é para ser. Algumas ruas, elas foram modificadas, o tráfego, tipo, não pode mais estacionar de uma via, né? Ela se tornou uma única, para justamente poder dar um melhor fluxo. Mas muitas das vezes ali os pais, um vem daqui, um vem de lá,
dá um gargalo, um gosta de entrar na frente do outro. Então a gente tem alguns problemas assim. Lógico que falta um pouco daí do investimento do setor público, abrir um concurso público, colocar mais agentes, né? Esses agentes lá junto na escola, principalmente nesses locais onde dá mais problema, onde tem uma grande demanda ali de carros, né? Hoje em dia a gente sabe, muitos pais vão de a pé buscar as crianças, mas ainda a grande maioria acaba ou para levar, está indo para o serviço, ou para buscar, está voltando do serviço. Então o carro é algo também que se tornou indispensável, principalmente aqui na nossa região, né? Porque o sistema de transporte público a gente sabe que é precário, não consegue atender todos os horários, não passa em ruas que são estratégicas, as escolas, as unidades não foram construídas em locais estratégicos, né, para pegar uma via onde que ela né, realmente uma via de maior fluxo, onde ela deveria estar essas escolas localizadas. Muitas das vezes é colocado lá no meio do bairro, uma rua onde que é uma rua já estreita, né, mas é o único terreno que estava sobrando, naquele momento foi feito ali, para atender, e depois, né, como diz, nós fomos fazendo puxadinho, daqui a pouco tu tens uma escola gigante lá. Só que é uma coisa tecnicamente improvisada, porque nunca foi feito realmente um planejamento em cima dessa situação, né? Aqui também, para complementar a nossa situação, que é difícil a mudança, o Jaisso complementou aqui, disse assim, ó, o atual momento, né, em que os pais pedem segurança nas escolas para sentirem segurança, ao levar os seus filhos, na maioria, ou fazem de qualquer jeito. Aquela situação, às vezes não leva na cadeirinha, não coloca o cinto de segurança, né? Então a gente vê assim, então, eu quero as mudanças, mas eu continuo na mesma, né? Eu não quero mudar, eu não quero dar o exemplo, né? Só mais uma temática aqui, já isso aqui, ajudando-nos contribuir aqui. Então, a gente... Né? Então, Andrade, a gente vê assim que no dia a dia, realmente, o trânsito ele é um desafio. Como te disse, nós saímos de casa, a primeira coisa que a gente sai do portão de casa, a gente chega na estrada. O trânsito, ele praticamente, ele não vou te dizer 100% do nosso dia a dia, mas ele está pelo menos uns 90%, ele está direcionado que tu vai para qualquer situação que tu vai precisar. Então, como é importante as pessoas terem essa consciência? Porque, olha, grande parte que elas passam no trânsito também. Não só no trabalho, não só com a família, mas passa uma grande parte no trânsito também, no seu deslocamento para o trabalho, para a escola. Né? Quantas vezes que você vai e volta, pega um filho, leva, vai para o seu trabalho, volta, que nem eu, às vezes, vou numa comunidade, volto, vou no outro bairro. Então, como a gente, né, como esse fluxo ele é importante, né? Então, tem que ter uma saúde no trânsito. Né? Então, como sou farmacêutico, formado também, a gente pensa muito assim, porque as pessoas, elas andam extremamente estressadas. Então, como é importante também ter essa saúde no trânsito. Porque o carro, ele pode virar um revólver na mão de uma pessoa. Exato. E já virou, né? Quantas tragédias a gente viu aí de uma infração de trânsito, uma fechada, uma briga de trânsito, né? Acabar, né? Uma infração acabar em tragédia, né? Um botar o carro em cima do outro, ou até às vezes, né? Pegar lá um pedaço de, sei lá, né? Por uma questão de descuido, acaba virando uma ocorrência policial, né? Uma situação de trânsito vira ocorrência policial. Estás coberto de razão. E aí eu volto naquela tua fala, muito feliz, inclusive, quando tu fez aquela comparação, que as pessoas diminuem a velocidade para não ganhar uma multa, mas não diminuem a velocidade para preservar a vida. Né? Eu faço uma comparação com o cinto de segurança. As pessoas utilizam o cinto de segurança no banco da frente, porque eles têm medo da fiscalização, porque no banco da frente o agente de trânsito vai ver, né? Mas não exige que as pessoas no banco de trás façam também o uso do cinto de segurança. Né? Uma das novidades, e olha que nós já estamos aí com 25, 26 anos do novo Código de Trânsito Brasileiro, onde o cinto de segurança foi uma novidade, né, que deveria ser utilizado dentro do perímetro urbano, antigamente era só em rodovias, e de lá para cá as pessoas começaram a usar, mas só usam no banco da frente. Né? No banco de trás, se a gente fizer hoje uma estatística, se a gente abordar, se amanhã um agente de trânsito do município de Indaial abordar 10 veículos, eu, sem medo e sem exagero nenhum, eu posso dizer para ti o seguinte, dos 10, 9 vão estar usando o cinto de segurança nos bancos da frente, mas os 10 não vão estar usando o cinto de segurança no banco de trás. As pessoas não têm essa estatística. O pessoal não tem aquela preocupação, bota o cinto aí, que não é só para preservar a vida de quem está dentro do carro, é do banco de trás, é o motorista que
numa frenagem, ele pode vir, a pessoa lá atrás pode, né, vai deslocar, não vai conseguir. Só para se ter uma noção aí, o deslocamento, né, a proporção, e aí entra matemática, física, né? Uma pessoa aí de peso aí de 50 quilos, né, mais ou menos 50 quilos, 60 quilos, numa velocidade aí de 60 quilômetros por hora, que é perímetro urbano, numa frenagem onde aliás, no impacto sem frenagem, né, sai da velocidade 60 para a velocidade zero, ela toma uma proporção ali de 15 vezes mais o peso dela. Sim. Ou seja, é quase uma tonelada batendo nas costas do banco do motorista. Né? Então, tem que ter essa... igual a lombada eletrônica, que tem velocidade lá, que registra o excesso de velocidade. A pessoa pode até estar alcoolizada passando ali, mas ela vai diminuir a velocidade para não ser multada. Mas não deixa de dirigir alcoolizado. Né? Então, sabe que está fazendo errado. Né? Tem essa... Então, a gente tem esse trabalho que é árduo, e aí te parabenizo por puxar esse assunto, né? Trazer, botar na tua pauta, né? Do teu dia a dia, né? Levantar essa bandeira trânsito e conversar sobre trânsito, né? Ver trânsito sobre outro aspecto, porque traz de repente o agente de trânsito, né? Na sua atividade para falar, as pessoas, agente de trânsito é porque, né, multa, isso e aquilo, e aí de repente há uma certa rejeição, né? Mas falar de trânsito de forma aberta, ter uma visão não só introspectiva, né, mas ter uma visão mais ampla da coisa, como você fala, né, o trânsito, a partir do momento que a gente botou o pé do lado de fora do nosso cercado, nós estamos fazendo parte do trânsito, seja como pedestre, seja como ciclista, seja como condutor, passageiro, enfim, né, de todas as formas aí. Então é importante ter essa conscientização. E eu gostaria só de deixar também, não me furtar de falar, esse ponto ali, quando você trouxe, né, que o município de Indaial tem esse viés também da orientação, né, não é só multar, o Código de Trânsito Brasileiro, e aí, né, que essa informação chegue, né, em todos os rincões, o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que, como tal, deve ser cumprida, principalmente pelos agentes públicos. O agente da autoridade de trânsito, como agente público, ele tem várias atribuições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Controlar o trânsito, ser cortês, né? Orientar e também fazer a fiscalização. Nós temos um dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro, que é lá no artigo 280. Ele diz mais ou menos assim, ocorrendo infração de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração. Ou seja, o agente de trânsito não tem prerrogativa de dizer se vai ou não vai autuar. E eu vou até um pouco mais além. A partir do momento que o agente de trânsito ele flagra uma infração e ele não autua, ele, em tese, né, ele comete o crime de prevaricação. Então, e isso é complicado, porque, às vezes, uma parte da sociedade, a boa parte, porque a maioria da população é boa, a maioria da população. Então, a gente já estava vivendo caos. A maioria das pessoas respeitam as regras. A maioria. É questão empírica, de observação. Então, assim, a maioria das pessoas querem, né, a segurança no trânsito. Mas quando começa a autuar, quando o agente de trânsito autua, lavra uma auto-infração, cara, vem uma choradeira tremenda na cidade. Aí vão no teu gabinete, vai lá no gabinete do prefeito, porque estão multando, aí, às vezes o certo acaba passando por errado. Aquele que quer executar o serviço, que quer fazer o serviço, acaba sendo interpretado como, o cara só quer multar, a indústria da multa e tal. Então, há necessidade, e aí é muito bacana o poder legislativo estar nesse mesmo objetivo, há necessidade de criar essa conscientização e dizer para a população de uma vez por todas o seguinte: cumpre a regra. Cumpre a regra. Não pode estacionar na contramão, não pode estacionar na contramão. Não pode parar em fila dupla, não pode parar em fila dupla. Tem que dar preferência ao pedestre, tem que dar preferência ao pedestre. Então, porque quanto mais a gente demorar e passar a mão na cabeça e tolerar, mais tempo a gente vai demorar para ter, então, a tão sonhada segurança no trânsito. Porque, como eu falei no início, né, a fiscalização ele tem esse viés pedagógico. A multa tem o viés pedagógico. Para algumas pessoas, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso.
para algumas pessoas. A parte mais sensível, mexeu no bolso, porque aí tu orienta hoje, o senhor não pode, tem que usar o cinto de segurança, o senhor não pode andar sem cinto. Ok, muito obrigado, amigo, muito obrigado, policial muito bom esse, hein? Agente de trânsito muito bom, ele me orientou, ele não montou, e amanhã ele está sem cinto de segurança de novo, e amanhã vai estar sem cinto de segurança, até a hora que desborrachar, né, com o nariz num poste ou no muro, e aí, e daí? Né? Então, o agente de trânsito não... O agente de trânsito não está lá para ser simpático, né? Ele está lá para, né, claro, e muda assim, né? até alguma... Mas ele tem que fazer o papel dele. Então, e às vezes há uma, né, é um paradoxo, né? A segurança todos queremos, mas quando é para apertar, não, peraí, vamos começar amanhã. Né? Então é um desafio dos municípios, né? É um desafio da equidade, né? Temos ação de condutor, ele tem esse papel pedagógico, papel de educação. Quer tirar a carteira de motorista? Vai passar pelo centro de formação de condutor. Se o centro de formação de condutor é o suficiente ou não, é uma outra discussão que a gente tem que fazer. Né? Mas ter a carteira pressupõe que já sabe as regras todas, né? Que é impossível, e eu concordo, né? É impossível saber todas as regras, né? Mas, afinal de contas, estamos chegando a 1000 resoluções, né? Estamos chegando a 1000 resoluções no Conselho Nacional de Trânsito. Um Código de Trânsito que já sofreu 42 alterações, né, legislativas. Então é extremamente complexo, mas é lei, né? Como, né, o senhor lá na casa do povo, Casa de Leis, vem, né, a legislar, vem a fazer, ter textos legislativos para adequar a sociedade, e assim é o trânsito, né? A evolução da sociedade precisa fazer essas adequações. Né? Um dia era obrigado a andar com kit de primeiros socorros dentro do carro, no outro dia a gente acordou, né, dizendo que não podia mais. Né? Extintor de incêndio, um dia disseram que era obrigado a ter extintor de incêndio, aí chegou, né, alguma pessoa e disse, hoje não precisa mais extintor de incêndio. Né? E aí vai entender essa... Mas, enfim, lei está aí para ser... A forma mais fácil de desrespeitar a lei é criar outra lei, né? E vai criando outra lei, vai criando outra lei. Então, se a gente fosse regido pela ética, talvez fosse melhor. Eu vejo assim, Andrade, que muitas das situações, se a gente pudesse ter a gente ter o acesso sempre ao histórico das situações, ficaria muito mais claro para explicar muitas das vezes. Exato. Porque muitas das coisas que às vezes chega até nós, agora falando um pouquinho pela questão da vereança, né? Aí quando você aprofunda um pouco a situação, aí você vê que não é muito bem aquele depoimento só que vale, né? Os outros depoimentos, eles têm muito mais veracidade do que aqueles, às vezes, o primeiro que chegou para você, né? Como, por exemplo, às vezes, assim, fiscalização da própria vigilância sanitária. Porque não sei o quê, vieram aqui, me ferraram, blá, blá. Aí tu vai ver lá, aí tu vê que já teve uma orientação, que já teve uma pré-orientação, uma orientação, uma segunda orientação. Chegou um momento que, infelizmente, é o auto de autuação, não tem o que fazer. Você já falou que a pessoa 2, 3 vezes ela não cumpre com a regra, como você falou, não tem mais muito o que discutir, né? E eu, nesse ponto, eu sou muito prático. Eu acho que as coisas podem, né? Eu acho que, assim, todo mundo tem o seu direito, até que não infrinja o direito de outra pessoa. Como, por exemplo, nós temos aqui na cidade de Indaial uma situação que muitas pessoas nos cobram, que é a questão do barulho, pelas motos, escapamento adulterado, essas coisas assim, né? O que acontece? É muito prático resolver isso aí. É pegar uns 3 finais de semana seguidos, né? Botar umas 3, 4 blitz em cantos diferentes da cidade, e quem está com escapamento adulterado, que não condiz com a segurança, como é para ser, é simplesmente guinchar, fazer uma limpa, que nem você falou. Infelizmente, o medo de ser guinchado, medo de tomar multa, medo de perder o seu bem, vai fazer com que se adeque. Porque muitos, né, dizem que o barulho serve para ajudar a orientar o outro motorista, para não cortar a frente, para não fazer. Mas muitas das vezes, né, e aqui eu não quero subjugar também, né, não quero subjugar, mas tem muitas situações que a gente vê que não é isso. Que é para fazer baderna, que é para fazer estralinho, que é para passar na frente dos prédios, para fazer eco, para fazer um barulhão. Então não condiz também com muitas das falas. Né? E todos somos trabalhadores, todos estamos correndo atrás do pão. Porque o cara que está em casa às 11 horas, o seu filho, muitas vezes doente, tentando descansar, e passa não sei que é um motorista qualquer, fazendo essa baderna, fazendo esse barulho e tudo, e está atrapalhando a vida de um outro cidadão que também é trabalhador, que também é uma pessoa de bem, que também está correndo atrás do seu pão. Então, aí que eu digo que falta da conscientização. Infelizmente, para essas questões, a gente tem que ser prático. Tem que pegar, recolher, limpar mesmo e acabou. Não condiz, não condiz, não condiz. Né? Regra é regra, ele tem que seguir.
Né? Se eu não atrapalho os outros, eu não quero ser atrapalhado. Isso é exato, exato. Não concordo com a regra e a gente entra com um pedido para a regra, mas enquanto está exigindo. Não, e tocou no é muito sensível, né? Que essa questão né, de algum, porque acaba, algumas pessoas acabam prejudicando a categoria, né? Sim, Usando dessa forma. E justamente. eu vou aqui, eu vou te dar um depoimento. E não é só o pai que está com o filho doente, é o idoso, né? É a pessoa Autista, idosa né? que dorme cedo, Autista. né? É o autista, né? Os próprios animais, Uhum. né? Temos aí hoje aí uma preocupação toda com a queima de fogos na virada do ano, muitas cidades proibindo, né? O estupim lá com fogos com som e tal, né? Mas enfim, mas eu vou compartilhar contigo, né? Um depoimento de um colega que ele disse que ele recebeu, ele pediu lá participando do trânsito dentro de casa, né? Ligou lá pro delivery, né? Para trazer uma pizza, era umas 10h30 da noite, quando chegou a pizza, mas chegou um entregador com uma motoca muito barulhenta, uma moto muito barulhenta. Ele passou a mão, desceu, disse, olha, pegou a pizza, já não me lembro bem se ele pegou, mas ele ligou para o dono Uhum. da pizzaria, que era conhecido dele, disse, olha, a próxima vez, se for para me entregar, se for esse motociclista aí, né, que tem esse barulho no escapamento, que na minha rua, eu sou o último da rua, né? Então todo mundo viu que foi eu que pedi a pizza, né? Acordei todo mundo, cara. Então eu não quero mais a pizza, eu não quero mais a pizza se for esse entregador. Isso é uma demonstração de que a própria sociedade também tem que fazer essa, né? Tem aqueles Pode que é só combater, para né? aventura, mas às vezes tem aquele profissional que acha que é bonito, né? Que quer fazer o som, quer mostrar quem é. E essa tese, né? De defesa, né? De defesa dizer que o barulho vai ajudar, né? A evitar um acidente. Então está fadado ao insucesso o carro elétrico, o ônibus elétrico, que não emite nenhum barulho. A Tesla, então, já pode acabar com os projetos de carro elétrico, acabou. Ele não produz ruído Sim. nenhum, né? Então, não é o barulho que vai fazer em si a atenção, né, Uhum. do condutor ao se aproximar de um cruzamento, ele tem que diminuir a velocidade. O código de Uhum. trânsito ele é espetacular, cara. É um código de trânsito que serviu de base para muitos países. Se Uhum. nós cumpríssemos aquilo que está escrito, seria uma lei ótima, não precisaria de tantos remendos. Sim. Hoje o Código de Trânsito é uma coxa de retalho, né? Todo Uhum. remendado, mas ele serviu a sua originalidade, para exemplo, para outros países. Né? Países com uma cultura de segurança mais aguçada, diferente do nosso, e tanto é que a gente está peleando até hoje. Não é possível, como eu te falei, não é admissível perder por ano 40 mil pessoas, na grande maioria jovens, que estavam iniciando a sua vida, né, a sua vida adulta. É só chegar nos hospitais, cara. Toda Uhum. segunda-feira, chegar nos hospitais, seja aqui no município de Blumenau, Itajaí, que são maiores, que recebem, né, pacientes de outros municípios, é sempre uma tragédia, cara. E aí tu tá lá o setor de ortopedia, né, que às vezes está lá com leito, com um agendamento de uma cirurgia, né, que alguém com algum problema que não pediu para ter, né, lá um câncer, sei lá, qualquer outro problema, aí tem que transferir a cirurgia porque o leito lá está ocupado, a UTI está ocupada com o pessoal que é vítima do sinistro de trânsito. Então tem que ter essa consciência, né? Qual é a minha parte, qual é o meu papel no trânsito, né? Não é a multa é uma consequência, cara, vai além disso. É o meu pai, a minha mãe, né? A minha esposa, meu filho, a gente sai para trabalhar, a gente quer voltar para casa, né? E Uhum. lamentavelmente não é isso que está acontecendo. O final de semana que era para ser de lazer, de prazer, de passeio, está sendo tragédia, pô. Sim. Os finais de semana aumenta e muito, né? O dado que você trouxe, né? Em termos de maior número de ocorrências, e entre das três maiores, a embriaguez ao volante é o que está figurando como elas, é um absurdo, pô, porque a probabilidade disso se transformar numa tragédia é grande. Né? Então não é só a pessoa que. Porque eu vou ser bem prático contigo. Aquela pessoa que se envolve no sinistro, que ela dá causa ao sinistro e morre no local do acidente, cara, ela deu causa, morreu, foi sozinho, cara, quem vai sofrer é o pai e a mãe. Agora, se Sim. ela Uhum. fica viva e fica com sequelas, ela vai trazer um sofrimento para a família todinha, cara. Sim. Né? Eu já vi família se destruturar porque o
pai ou a mãe não aguentou o tranco de ter que cuidar do filho que ficou tetraplégico. Sim. Ele perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Sim. E aí o casal não conseguiu suportar isso. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E aí foi cada um para o seu lado, porque a pessoa, na hora que escolheu cometer isso, não pensou nas consequências. Então, a questão vai muito além da simples infração de trânsito. Vai do conceito da responsabilidade. Uhum. Complementando, Andrade, uns anos atrás, eu fiz algumas palestras numa autoescola, que me convidaram para falar sobre saúde e a questão do trânsito. E se eu não me engano, lá naquela época, eu acho que o grau de internação, tipo dos hospitais, se eu não me engano, acho que era de 15% a 18% das pessoas que estavam em determinada ala era em função de acidente de trânsito. Então, para ver como isso gera um custo enorme para o SUS. Eu sei que já nessa época ali, a nível de Brasil, era bilhões que se gastava com a questão do DPVAT e a questão das próprias cirurgias, realmente, né, reparativas e tudo. E outras situações, né? Pessoas que, pelo acidente, depois ficavam inválidas. Aí tu tem o INSS, então é um outro custo ainda, né? A questão de prótese, tudo que vem nessas decorrências, né? E complementando também a tua fala de a gente termos as leis são rasgadas. Aí eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Nós temos o Código de Trânsito que ele fala várias situações. Mas aí tem aquela bendita daquela, vamos dizer assim, daquela autorização que tu paga, aí tu pode andar com um carro rebaixado, tu pode adulterar não sei o quê, tu pode fazer aquilo, né? Então você, pagando, você pode fazer tudo aquilo que tecnicamente as pessoas andam ilegal por aí que não poderia. Como dizem, né, vamos dizer assim, num palavrear mais simples, né? Os engenheiros foram lá anos estudando para fazer a geometria, para fazer bem certo, balanceamento, o peso do carro, né? A proporção do pneu, o tamanho do pneu, como é que é, tudo, para depois ir lá, né? Vai o cara lá, só simplesmente serra, solda de qualquer jeito, rebaixa, faz, mas aí paga a multa, paga uma taxa para o Detran, bora, tá tudo certo. E aí eu quero te dar um outro exemplo, que é a questão do IBAMA. Essa semana foi tão falado ali da capivara, lá da situação da capivara, lá do seu tutor, né? Mas é engraçado, tu não pode, assim, ó, como é que a gente vai conseguir, Andrade, tá num país que diz, primeiro tu tens uma lei que diz não pode, mas tu tem 99 para contrariar aquela lei. Aí tu pega a situação do IBAMA, diz que tu não pode ter um animal silvestre em casa, tu não pode ter. Mas se tu paga uma taxa para botar um leão dentro de casa, mas tu tem que pagar a taxa, aí tá tudo certo. Que se confronto, que realmente tu começa a desacreditar no negócio, porque não tem como dar certo isso. Não tem como dar certo isso. É verdade. É verdade, é verdade. E vai até além, né? Às vezes tu és autorizado, e é um dos problemas que a gente encontra na fiscalização de trânsito, e eu encontrei por várias vezes, a questão de adulteração, é que às vezes até se faz a adulteração, aliás, faz a alteração das características do veículo de forma legal, né? Leva lá no instituto credenciado pelo Inmetro, né? Leva numa oficina, né? Ok, faz a alteração, leva lá no instituto, né, o organismo para inspeção veicular, depois leva no Detran, ok, faz um novo documento. O problema é que, às vezes, depois dessa autorização, a pessoa vai lá, leva no fundo de quintal, né, e vai lá e detona. Assim, já que eu já consegui a autorização, agora eu vou detonar, porque quem é que vai dizer que foi 5 centímetros ou 10 centímetros? Né? Enfim. E acaba mexendo. Então, assim, aí voltamos... Aí volta esse conflito, né, do que a lei não pode para qualquer um, ou não pode gerar, mas a partir do momento que tu paga, né, aí já acaba sendo permitido, né, o proibido acaba sendo permitido. Isso é complicado, isso na vida e para qualquer área, né? O que é proibido, a partir do momento que tu paga, torna-se proibido, torna-se permitido. Né? Não é fácil, cara. Não é fácil. Dorme com um barulho desse. Sim, aí tu te desmantela várias situações, né? Porque no fundo tu fica sem argumentação, porque em muitos momentos, né, tu sabe que a prática é ilegal, mas ela acaba se tornando lícita por uma questão, né, de documental, vamos dizer assim, né? Mas aí é engraçado que, tipo, vai numa seguradora e tenta fazer o seguro do cara adulterado. Sim, não. Né? Não faz. Dificilmente vai passar, não faz.
Mas aí o Detran permite. Então são situações que a gente também tem que buscar com os senadores, tem que buscar com os deputados federais, para esse tipo, porque isso na verdade que nem você falou, é rasgar a Constituição, é rasgar as leis que nós temos. O receptador, só uma vez, bota uma lei, pega o receptador e bota o receptador 40 anos de cadeia sem fiança. Eu duvido que vai ter alguém roubando ainda. Enquanto ali não rola mais, porque não vai ter para quem vender. Tu vais pegar um aparelho de som, tu sabe que na loja custa R$ 1.200, o cara está te oferecendo por R$ 100. Não tem nota, não tem nota, o cara roubou, gente. Agora, se tu correr com isso, da polícia receber uma denúncia, pegar tu com esse aparelho, que a outra pessoa provar que ela tem nota que ela comprou e tu não tens como provar, e realmente tu for para cadeia e tu cumprir, aqueles negócios tu pegar meia dúzia para exemplo, eu duvido que não começa a mudar as coisas. Eu tenho certeza que começa a mudar as coisas. Só que é essas coisas que nós temos que parar. Né? E a gente vê também, pela questão de STF, de tudo aí, que eles ficam direto atravessando, né, criando jurisprudências de coisas imbecis. Vamos falar bem a verdade, é coisa imbecil. Que não precisa se fazer isso. Né? Ficam flexibilizando coisas que não tem que ser flexibilizada. E aquilo que se precisa, né, que se precisa interagir, que se colocar energia, aí não fazem. Aí não tem prioridade, aí não tem importância. É verdade, é verdade. Cansa a gente, né? Cansa. Cansa mesmo. Essa interferência como tu falou, queima energia em local que não tinha necessidade, né? Tem coisas que o time que está ganhando não se mexe, né? Faz lá uma alteração ou outra, né? Mas, enfim. E o reflexo disso é essa insegurança jurídica que a gente vive, né? Hoje tu já não sabe mais, pode, se não pode, né? Corres o risco de fazer algo e tá, né? Que a princípio é legal, mas aos olhos de uma doutrina, de uma jurisprudência ser diferente. Então, essa insegurança, vivemos um momento muito instável em termos de legislação, né? E não é diferente no trânsito, né? As regras são claras, não pode ter interpretações, vem resoluções para tentar equacionar, né, as dúvidas, enfim. Mas nós estamos aí temos que sobreviver isso, né? É por isso que eu digo, né? Ficaria muito mais fácil para nós, né? Ser regidos, né, de repente, né, pela ética, né, do que por lei em si, né? Porque as leis vão sendo alteradas com o passar do tempo, né? Seja para adequar a sociedade, seja para regular a sociedade, mas o respeito sempre vai ser respeito. O respeito ao próximo sempre vai ter respeito ao próximo. Então isso não vai mudar, né? Infelizmente, com o passar do tempo isso foi mudando, né? Foi se tendo menos respeito. Mas pegar algumas gerações para trás, dos nossos pais, né? Onde a avó mandava a gente lá no armazém e nós comprávamos fiado e o dono do armazém vendia porque sabia que a avó ia pagar. Mas em alguma geração aí alguém não vendeu mais porque alguém deixou de pagar e aí nós estamos aí com um emaranhado de leis aí que, né? Que ninguém confia mais em ninguém, se não for a lei, se não for no contrato, se não for escrito, mesmo assim ainda não se cumpre. Brad, deixa eu te fazer uma pergunta final, para a gente encerrar a live aí. Também tem que descansar, que amanhã o teu dia vai ser bem corrido aí. De uma maneira geral, né? Não falando só do município de Indaial, vamos falar aqui do Vale do Itajaí, pegando as BR, os municípios que você conhece, tudo, né? Questões de ciclovias de qualidade, acessibilidade ao trânsito de qualidade, né? E essa questão até das próprias seguranças aí na escola, assim, talvez tu fazer um apanhado geral, assim, de dizer assim, né, nos últimos anos o que a gente avançou, o que precisa ainda avançar, o que você acha que a gente, né, poderia por iniciativa fazer que vai trazer uma melhoria para a comunidade? Jonas, assim, o que eu tenho acompanhado, e eu tive a oportunidade de um tempo atrás estar em muitos municípios e estados do nosso país, né? Eu ocupei uma cadeira no Conselho Nacional de Trânsito, que era justamente para estabelecer regras e estudar as leis, né? Que era a Câmara Temática
prática de esforço legal. Então, eu tive contato com alguns municípios, alguns estados, e pude ver quão grande é, né, a diferença do nosso país, né? Regiões, estados, né? E o nosso, posso dizer que o nosso estado, ele é, em termos de cumprimento de normas, me parece que ele tem essa... É mais fácil de cumprir, né? As estradas são, por incrível que pareça, são melhores. Mas isso não significa dizer que a gente não tem um índice de tragédias maior do que os outros, talvez que não cumpre tanto. E o que a gente pode levantar, né, desses últimos anos, primeiro é fato, né, que o trânsito é o calcanhar de Aquiles dos prefeitos, né? Mobilidade urbana, né? Pegar um prefeito durante 4 anos, querer mudar, e tu citasse aqui a questão estrutural das cidades. Não tem milagre, cara, não tem mágica. Pega lá ruas que não têm condições, escolas que foram implementadas, centros comerciais ou o próprio centro, né? E como é que tu vai estruturar isso? Então, sempre vem sugerindo de que a Secretaria de Planejamento ela tem um papel fundamental, né? Quando há algum pedido de viabilidade, de consulta de viabilidade, de construção, de polo gerador de tráfego, e aí tudo começa ali, né? Quando chega lá na mesa do secretário de Planejamento, um pedido, uma consulta de viabilidade, ou um projeto para ser, né, aprovado, para construir uma loja comercial, um shopping, né, seja lá um supermercado, onde naquele local vai alterar o trânsito, vai mexer, vai impactar no trânsito, isso é fundamental que na hora da análise, o poder público municipal, porque o trânsito acontece dentro da cidade, a lei é federal, a lei é feita lá em Brasília, mas tudo acontece dentro dos municípios. Aí, cara, a função do município ele tem um papel, né, assim, fundamental de aprovar de forma técnica, até para que depois de aprovado isso, não seja um problema, e é o que a gente tem visto, às vezes a falta de espaço, né? Depois que constrói ali o comércio, né? Depois que ele é autorizado a construção, vai mexer no entorno, ele é um polo gerador de tráfego. E aí tu não consegue fazer, se tu não fizer a previsão de acessibilidade, de ciclovia, ciclofaixa, né? De mudanças no trânsito, a hora que isso começa a funcionar, vira um caos para a cidade. Né? Aí as pessoas e o departamento de trânsito vão ficar malucos. Como que vão solucionar aquele problema? Depois do caos instaurado, aí é um caos. Mas com o passar do tempo, a gente tem visto, assim, de forma pontual, que vem melhorando isso, né? Vem tendo uma preocupação. E nós temos uma geração, Jonas, e eu venho acompanhando, até muitas vezes formando essa nova geração de gestores no trânsito. Hoje, se pegar a região, vamos pegar a região do Vale do Itajaí, Indaial, Blumenau, Gaspar, Itajaí, já na Foz, Brusque, né? Nós temos gestores, e aqui eu posso citar, né? Nós temos o diretor de trânsito de Blumenau, a diretora de trânsito aqui de Indaial, a Ituporanga, a Eliana, a autoridade de trânsito, que também está na live, né? É outra pessoa que eu cito, que foram meus alunos, inclusive, então eu falo que é uma nova geração de pessoas que são técnicas no carro, pessoas que são técnicas, tiveram formação, diferente de muitas vezes, porque a função de autoridade de trânsito, diretor de trânsito, é uma prerrogativa do prefeito. O prefeito bota quem ele quiser. Eu já vi autoridade de trânsito que não tinha CNH, que não tinha carteira de habilitação. Ele foi nomeado pelo prefeito e estava lá. Né? Então é uma prerrogativa. Mas quando o prefeito ele nomeia alguém que tem capacidade técnica, né? E eu não estou dizendo que o cara que não tinha CNH, de repente ele era melhor ou pior, mas deveria ter uma comprovação técnica de que teria condições de estar na frente de uma pasta importante que é gerenciar o trânsito. Ele vai lidar com pessoas e vai lidar com a norma, vai lidar com equipamentos. Né? Então eu digo para ti que nós estamos tendo, né, uma nova geração de gestores. Né? Essas pessoas que eu citei, esses municípios, só aqui nessa região. Né? Então vejo com bons olhos, num futuro não muito distante, desde que eles tenham condições, autonomia para executar e colocar em prática tudo aquilo que tiveram, né, na
formação, e muitos vão em busca, inclusive, da especialização, né? Além do curso de formação, foram em busca da especialização, né? Da busca da ciência, né? Entendendo essa ciência, né? Esse tema trânsito, né? Esse fenômeno social. Então, em contrapartida, né? Com esse conhecimento técnico, com a estrutura, né? Analisar qual é os melhores feitos para minimizar os impactos. Você falou na BR-470 e na 280, e eu cito a 282 também, na Grande Florianópolis, que elas têm as mesmas características, são rodovias federais, e elas são palco de tragédias diárias, né? E aí, só puxando um pouquinho, e aqui vocês são cortados aqui, bom, Blumenau, Gaspar, Indaial, né? De Navegantes até o Alto Vale, se ela já tivesse duplicada há 10 anos atrás, quando aliás, ela já está nessa enrolation mais de 15 anos, né? Não vou jogar mais do que isso, mas vou botar 15 anos aí, né? Eu lembro quando eu vim transferido para Blumenau, ela já estava parte ali, já dando lote 1, lote 2, isso 2013, quando eu vim para Blumenau. Então já se passaram 10. Se ela já tivesse duplicada, muitas mortes teriam sido evitadas. Então é fundamental essa tecnologia, né? A engenharia, ela é fundamental, ela caminha junto com a fiscalização. Nós vivemos um tripé, um trinômio, um triângulo no trânsito, né? Aliás, já falamos de quarto elemento, a via, o veículo, né? E o homem, né? E o meio ambiente, onde tudo isso se encontra, né? Nós temos um plano de redução de acidentes do governo federal, né? Que é o Penatrans, que tem alguns pilares, dentre eles a gestão, é a mobilidade, é a educação. Então é um conjunto de situações que vai fazer com que não há uma ação isolada. Não adianta só a fiscalização, querer fiscalizar, e se a gente não tiver uma preocupação com os outros pilares. Eu vou até um pouco mais além, né? O município que não tem uma preocupação com a educação para o trânsito, ele não deveria nem fiscalizar, não deveria nem autuar. Não deveria nem autuar, né? O município que não tem essa preocupação, né? Porque está ali, é uma das obrigações do município, né? Promover a educação para o trânsito. Então nós temos vários municípios no país, e também em Santa Catarina, que não tem esse olhar para a educação para o trânsito, não tem esse compromisso com a educação para o trânsito, mas tem a fiscalização. Mas, como eu falei, eu não vou ser aqui contraditório, né? Porque a educação é feita dentro do Centro de Formação do Condutor, né? Mas a educação eu não falo só para condutor, eu falo a educação de berço, a educação na pré-escola, no ensino fundamental, ensino médio, para que a pessoa, quando chega... Porque, assim, não é todas as pessoas, João, que vão tirar carteira de motorista. Não é todo adolescente que vai tirar carteira de motorista. Então, eu falei ontem, eu tive a grata satisfação de fazer a abertura do primeiro seminário de segurança viária, que foi promovido pela Codetran de Itajaí. Eu fui convidado para falar sobre o impacto social das tragédias, né, de trânsito, o custo social. E eu falava justamente sobre isso. Quando a criança nasce, quando o pai, né, a mãe compram lá, a criança começa a andar seus primeiros passos, né? E aí compra uma bicicleta, onde é que o pai e a mãe vão exigir que essa criança, vão ensinar ela a andar de bicicleta onde? Normalmente na calçada. Essa criança vai virar um adolescente e vai andar com a bicicleta na calçada. Não existe um manual de circulação, manual de trânsito para o ciclista, para o pedestre. A gente diz, o pedestre tem que atravessar na faixa, mas por quê? Como que ele tem que entender por que a faixa é mais segura? Isso é um processo de educação. E aí nós vamos mudar a cultura. Nós temos que ter uma cultura de segurança. Logo, a partir do momento que a gente tem uma cultura que é uma coisa mais ampla, a gente vai ter menos tragédias de acidente de trabalho, acidente doméstico, consequentemente acidente de trânsito, quando a gente desenvolver uma cultura de segurança, né? E para isso a gente tem que trabalhar a educação, não tem outra saída, né, se não trabalhar esse processo, e aí essa conscientização ela vai migrar para todas as áreas, né? E a gente mais culto, né, mais com essa cultura de segurança vai repercutir em todas as áreas. Legal. Andrade, em seu nome, em nome da Sheila, nossa coordenadora de trânsito aqui do município, deixar um convite aqui para as pessoas que passaram pela live, que vão passar ainda, né, que vai ficar girando a live. Amanhã, né, será a abertura aqui do nosso Maio Amarelo, em frente à Prefeitura, às 8h30 da manhã. Então, né, quem puder participar, quiser prestigiar, levar o filho, ir lá. Então, vai ser muito importante, vai ter a sua presença lá também. Vamos ficar honrados aqui na Cidade do Indaial pela sua presença. Gostaria de agradecer do fundo do coração esse tempo que você dedicou aqui comigo, né?
com os meus, né, simpatizantes aqui na live. Vi muitas pessoas que entraram na live, que também são alunos seus, simpatizantes seus, de várias cidades. Então a gente fica muito feliz em poder estar aqui, né, transferindo conhecimentos, né? Às vezes são coisas simples que a gente fala no dia a dia, mas às vezes aqui numa live conscientiza, toca de uma maneira diferente. Então, Andrade, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pelos teus conhecimentos. Né? Se precisar de algo desse vereador, o vereador sempre está à disposição também. Né? Às vezes até para um case de projeto, alguma coisa diferente, junto com a Sheila, a gente tentar promover, né, fora só do Maio Amarelo, mas né, durante o ano inteiro promover alguma coisa nova, diferente, nós estamos aí à disposição. Né? E o que precisar, conte com a gente também. Excelente. Eu que te agradeço e também te parabenizo pela, como eu te falei no início, né, ter mais pessoas levantando essa bandeira para nós é o que a gente precisa, né? Vens da área da saúde, estás como vereador, né? Tens a oportunidade aí também de fazer defesa, fazer as críticas quando tem que fazer, isso é saudável, né? Já dizia aí que a unanimidade, né? Toda unanimidade ela é burra, né? Então a gente cresce mesmo aí nas discordâncias, né? Nos pensamentos diferentes, mas o objetivo é sempre, não é discordar por discordar, mas é sempre em busca de uma solução. Então, parabéns, obrigado pelo convite, também fico aqui à disposição. Amanhã, às 8h30, né, reforço aí o convite, já estou na cidade, né, mas estarei aí para prestigiar também a abertura e dar um abraço aí pessoalmente. Até o final do mês, Elton, eu lanço também uma proposta de uma contribuição, né, para a mudança de comportamento aí, né? Estou finalizando aí, estou esperando aí a equipe de assessoria me autorizar a lançar aí o projeto de captação de recursos para promover a educação para o trânsito, facilitar a vida dos gestores, dos agentes, pedagogo, professores, enfim, né, quem está na área de trânsito que queira realizar algum trabalho e facilitar a busca, inclusive, de recursos para isso aí. Dinheiro tem, só basta ter os projetos, né? Tá bom? Obrigado e até amanhã. Conte com a gente aí também. Valeu.